Oi pessoal, vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje trataremos do seguinte tema: a formação da América Portuguesa. Como esse período aqui é do Brasil colônia, ele é muito grande, então a gente dividiu em algumas aulas. Hoje nós vamos tratar de alguns tópicos aqui importantes que o aluno tem que ter conhecimento durante esse período da ocupação portuguesa aqui no Brasil. Um tema importante aqui, os soldados. Devido à pirataria e aos ataques de povos franceses, holandeses e ingleses no litoral brasileiro para pegar pau-brasil, roubar pau-brasil e outras riquezas, além da aliança destes povos com alguns nativos, alguns índios, Portugal buscou proteger suas terras. Foram enviados ao litoral brasileiro soldados que construíram fortes e povoados, dando origem a várias capitais brasileiras, como Belém, Fortaleza, João Pessoa, Natal, São Luís. Então, Portugal, visando a proteção da terra brasileira, para evitar que outros países roubassem os produtos existentes aqui, ele vai construir aqui no litoral brasileiro alguns fortes, tá certo? E esses fortes, vários desses fortes, vão dar origem a cidades. Como exemplo, nós temos aqui, nas proximidades do Forte dos Reis Magos, construído em 1597, formou-se a atual cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Então aqui temos um dos pontos turísticos mais visitados de Natal. Quem não teve a oportunidade ainda de ir ao Forte dos Reis Magos, compareça lá, visite o forte, porque dali nós temos uma das visões mais lindas de Natal, ligando o Oceano Atlântico ao Rio Potengi. Outro assunto importante, entradas e bandeiras. Entradas eram expedições oficiais de prospecção, ou seja, para pegar ouro, minas, ouro, produtos minerais, produtos preciosos. E as bandeiras eram expedições particulares, prospecção também, em busca de minérios e também apresamento de índios. E nós tínhamos também o sertanismo de contrato, combate a quilômetros e tribos hostis. Então, sobre entradas e bandeiras, nós temos esses tipos. Diferenciar a entrada das bandeiras. As entradas eram expedições oficiais, organizadas pelo governo português. Já a bandeira não, era de particulares, tá certo? E essas entradas e bandeiras, elas partiram principalmente, algumas aqui do Nordeste, mas a maior parte de São Paulo. Tanto é que São Paulo é conhecido como a capital dos bandeirantes. E tivemos também o sertanismo de contrato, que era aqueles bandeirantes que eram contratados para aprisionar índios, ou se não buscar alguns escravos fugitivos. Temos aqui, para o aluno entender a diferença fundamental. Qual a diferença entre as entradas e bandeiras? Entradas eram expedições militares oficiais organizadas pelo governo, cujo objetivo era reconhecer o interior do Brasil e procurar metais preciosos. As entradas não ultrapassavam o Tratado de Tordesilhas. As bandeiras eram expedições particulares que partiam de São Paulo e que promoveram a grande expansão territorial do Brasil. Objetivo: reconhecer o interior do Brasil, procurar metais preciosos, caçar índios para escravizar e destruir os quilombos. As bandeiras ultrapassavam o Tratado de Tordesilhas. Centro irradiador das bandeiras foi São Paulo, a cidade de São Paulo. Por que São Paulo? Pois na época era uma vila marcada pela pobreza e pelo isolamento geográfico. Assim, os paulistas aproveitaram o período do domínio espanhol e se expandiram pelo Brasil. Vamos mostrar aqui para vocês, nesse mapa aqui, dá para o aluno perceber claramente qual a diferença das entradas para as bandeiras, Aqui nós temos uma linha, que essa linha é chamada Tratado de Tordesilhas, no qual a parte da direita, mais amarelada, pertencia a Portugal, e a parte da esquerda, mais esverdeada, pertencia à Espanha. As entradas, em grande parte saindo ali do Nordeste, elas eram expedições que não ultrapassavam essa linha do Tratado de Tordesilhas. Já as bandeiras, que saíam principalmente de São Paulo, elas ultrapassavam esse marco do Tratado de Tordesilhas. Os bandeirantes foram responsáveis pela expansão do território brasileiro, desbravando os sertões além do Tratado de Tordesilhas. Por outro lado, agiram de forma violenta na caça de indígenas e de escravos foragidos, contribuindo para a manutenção do sistema escravocrata que vigorava no Brasil colônia.
Então esses bandeirantes, o negócio dele era ter lucro. Então se dava lucro buscar pedras preciosas, eles iam. Se dava lucro ele aprisionar índios, eles iam. E se dava lucro ele destruir algum quilombo onde ficavam os negros escravos, eles também iam. A igreja no Brasil colônia. Estamos falando aqui da igreja católica, viu pessoal? Igreja católica. A igreja no Brasil colônia exerceu grande influência na sociedade colonial. Sua atuação estava dentro dos parâmetros da Contra-Reforma. A principal ordem religiosa foi a dos jesuítas. Foram os criadores das primeiras escolas que ensinavam os filhos da elite. Então, foi de grande importância aqui no Brasil a presença da Igreja Católica, representado inicialmente pela presença dos jesuítas, que eram da Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus tinha sido criada naquele período da Contra-Reforma, ou seja, tivemos a Reforma Protestante com Martinho Lutero e outros seguidores, e ao mesmo tempo, logo após, nós tivemos a criação da Contra-Reforma. E uma das criações da Contra-Reforma foi a Companhia de Jesus. E essa Companhia de Jesus, que seria um braço da Igreja Católica, ela veio para o Brasil e ela, no início, era quem ditava as normas da educação aqui no Brasil. Os jesuítas chegaram ao Brasil em 1549, com Tomé de Souza, que é o primeiro governador-geral, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. Os jesuítas iniciaram uma das mais importantes missões da coroa portuguesa, catequizar os índios. Assim, fundaram colégios, construíram igreja e desenvolveram os projetos assistenciais. É importante lembrar, porém, que a catequização dos índios não respeitou a cultura indígena e seus rituais religiosos, impondo-lhe uma nova fé. Então, uma das principais missões da Companhia de Jesus, que era um braço da Igreja Católica aqui no Brasil, foi catequizar os índios, ou seja, transmitir a fé cristã para os índios e depois uma tentativa também menor para os negros, tá certo? Mas como fiz uma crítica aqui nesse slide, que é uma crítica dos historiadores, ela não respeitou os índios, porque os índios eram politeístas, acreditavam em vários deuses, vamos dizer, e tiveram a imposição da crença cristã. No Colégio dos Jesuítas, fundado em 1760, em São Paulo, funciona atualmente o Museu Padre Anchieta. Então foram os jesuítas da Companhia de Jesus que fundaram as primeiras escolas aqui no Brasil. Jesuíta e índios, relações ambíguas. Eram contrários à escravidão indígena e aceitavam a escravidão dos negros africanos. Ao mesmo tempo que defendiam os índios, admitiam por vezes seu uso como mão de obra escrava, tá certo? Então, de modo geral, a Igreja Católica aqui no Brasil, ela defendeu os índios, apesar de muito terem sido escravizados, e a própria Igreja Católica, ela colocava nos locais chamados missões ou reduções, ela colocava os índios nesse local e impunha certo procedimento aos índios. Já em relação ao negro, a Igreja Católica, ela não fez críticas quanto à escravidão do negro. Assim, não fez crítica de modo geral. Alguns padres ainda fizeram algumas críticas, mas de modo geral, a Igreja Católica, ela não se posicionou contra a escravidão do negro. Na visão do jesuíta, os índios eram inocentes, pois não poderiam ter tido contato com a mensagem de Cristo. Já os africanos eram bárbaros, pagãos ou infiéis, no caso aí dos muçulmanos, que deveriam ser integrados à cristandade pela força ou pelo trabalho. Então isso aí que eu já falei. Ela não criticou a escravidão e considerava como os negros, principalmente porque alguns já eram da religião islâmica, eles eram muçulmanos, então ela não se preocupou muito com a parte da escravidão negra. Aqui nós temos uma pintura, ó, onde tem ali alguns, provavelmente jesuítas e alguns índios. Provavelmente aqui seria numa missão, onde os índios eram colocados em determinada região e ali eles ficavam não no regime de escravidão, mas era um regime parecido, vamos dizer, porque eles não poderiam sair daquela localidade, certo? Mas é claro que era uma situação melhor do que a do escravo negro. As missões, ó,
O que eram essas missões? As missões eram redutos indígenas com o objetivo da catequese e proteção dos índios. Tiveram estrutura econômica complexa e enriqueceram os jesuítas. Então, tinham uma certa proteção aos índios, mas os jesuítas lucravam muito com essa situação, porque o que era produzido naquelas missões, o lucro ficava para o jesuíta, para a Companhia de Jesus, para a Igreja Católica. Missões, fé e indústria. Sob o comando dos jesuítas, os índios guaranis criaram o maior núcleo industrial da América Latina. A proteção aos índios teve seus limites e é criticada pela história, ok? Então essa proteção de levar os índios para missões, ela é criticada pela maioria dos historiadores. Por quê? Porque a vida dos índios, eles viviam soltos na floresta, em suas reunidos em pequenas tribos, e eles vão passar para um local que eles vão ficar confinados em determinada região. Reforma Pombalina, de 1759 a 1808. O que é que vai acontecer? Vai ter a expulsão dos jesuítas em 1759. Motivos: enriquecimento dos jesuítas, formação do chamado Império Temporal Cristão, educação cristã para a companhia e não para os interesses do país. Então vai assumir lá em Portugal um primeiro-ministro conhecido como Marquês de Pombal. E ele vai fazer algumas modificações tanto lá em Portugal como aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele vai ter como fato importante ele ter expulsado os jesuítas do Brasil. Ok? Então vai mudar a educação no Brasil, porque nesse momento aqui que estão os jesuítas, a educação é voltada mais para aquilo que a Igreja Católica pretendia. Etapas da educação. Durante o Brasil Colônia, a educação pode ser dividida em duas fases. Período jesuíta, a escola organizada para servir os interesses da Igreja. Período pombalino, a escola organizada para servir os interesses do Estado. Então, a mudança aí que eu já falei, ó. Um certo período, quando estão os jesuítas no Brasil, a educação vai ser voltada, vamos dizer, para a fé cristã. Já depois, não, quando os jesuítas são expulsos, ela vai ser uma educação voltada para o Estado, para o governo. E aqui, pessoal, como teve aqueles dois tipos de educação, ó, a função é formar cidadão. A escola pública, em todos os níveis e modalidades da educação básica, tem como função social formar o cidadão. Isto é, construir conhecimentos, atitudes e valores que tornem o estudante solidário, crítico, ético e participativo. Então, em história tem sempre isso. Ó. Você está falando do passado, mas vai trazer para o presente. Então, o presente, qual é o objetivo da educação pública? Nem tudo ocorre desse jeito, mas o objetivo é que cada aluno, cada pessoa que esteja na escola, se torne um cidadão, cumpra os seus deveres, lute pelos seus direitos e seja participativo na sua comunidade. Porque só a pessoa sendo participativo, fazendo as críticas necessárias, você vai conseguir mudanças. Se você não for participativo, se você não for atuante, você vai ficar o tempo todinho reclamando, mas vai ser tipo leão de alojamento. Vai ficar reclamando só dentro de casa. Então tem que ser participativo. Pessoal, e assim encerramos essa pequena explanação sobre como funcionava algumas situações ali no Brasil Colônia, tá ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.